Vim falar um pouquinho hoje sobre o que está chegando, Rosh Hashanah, Shofar. Todos sabemos que o mês antes de Rosh Hashanah é o mês que nós buscamos juntar méritos. Afinal de contas, no Rosh Hashanah, nós prestaremos contas para Hashem. Então agora é o momento de captar mitzvot, poder se preparar, fazer tchuvá. Isso já é clichê. Todo mundo sabe, temos que aumentar em rezas, tchuvá e tzedakah. Mas algo que nós costumamos também durante o mês de Elul é tocar o shofar. Todos os dias. E no Rosh Hashanah também a mitzvah do dia é escutar o shofar. Maçã com mel é bom. Mas a mitzvah principal é escutar o som do shofar pelo menos 100 vezes durante o dia no decorrer da reza. 100? No decorrer da reza são 100 toques. Se a pessoa escutou só os primeiros, claro que ele cumpriu com a mitzvah, mas de forma mais aprimorada, escutar todos os toques durante a oração, a reza de Rosh Hashanah. Se a gente parar para pensar, o shofar, apesar de ter um toque muito simples, ele nos ensina várias lições, não somente para Rosh Hashanah, mas também para o ano todo. Vários conceitos a gente aprende do shofar para que a gente pode levar para toda a nossa vida. Primeiro, o que é um shofar? Um shofar, como eu tenho aqui, é um chifre de carneiro. Tem alguns animais que o chifre deles são kasher para tocar no Rosh Hashanah. Então, os yemenitas, por exemplo, eles têm um shofar bem longo, não é de um carneiro, se eu não me engano, é de uma cabra montanhesa, e ele serve também para um shofar. Agora, nem todo animal kasher que tenha chifres, o chifre pode ser usado. Um deles é o boi. Por que o chifre do boi não serve? Então, primeiro, porque isso é uma discussão no Talmud, mas uma opinião diz que o chifre do boi na Torá não é chamado de shofar. Ele é chamado de keren, que é um outro nome para chifre. Então, para o Rosh Hashanah ele não serve, mas principalmente porque um chifre de boi nos lembraria o pecado do bezerro de ouro, o filho do boi. Então, no dia que eu peço perdão a Deus, que eu quero inspirar para que Ele me perdoe, não faz sentido entrar com algo que lembre o pecado. E por isso muitas mulheres evitam usar joias de ouro no Yom Kippur. Porque também lembra o pecado do bezerro de ouro. Mas isso não é um costume adotado por todas, que uma mulher que queira usar não tem problema. Mas é uma indicação de que nesses dias tão imponentes e importantes a gente deve evitar lembrar pecados. O shofar também ele deve ser curvado. Tem animais que eles têm um chifre bem reto, se não me engano o antílope. Ele não serve para tocar no Rosh Hashanah. Por quê? Porque o shofar ele deve ser curvado para lembrar que o nosso coração também deve se curvar para Deus. Eu não posso entrar no Rosh Hashanah me achando maioral. Eu tenho que ter humildade. Então, o fato do shofar ser curvado, ele também traz esse conceito de se curvar. Nós falamos, Mimamakim kerati Hashem, das profundezas eu te clamei, te chamei Hashem. Então, a curva do shofar me lembra isso, que na verdade eu estou me dirigindo ao Todo-Poderoso, ao Criador, mas eu estou lá embaixo. O shofar também, outra característica dele, é que ele não pode ser cilíndrico. Ele tem que ter um orifício menor, por onde eu vou soprar, e um orifício maior. Se ele for cilíndrico, quer dizer, os dois orifícios, eles têm o mesmo diâmetro, também não serve. E isso lembra pra gente uma outra lição. Que, às vezes, nós fazemos uma mitzvah pequena aqui. Algo pequeno. Eu dei R$1 para tzedakah. Isso não tem importância nenhuma perante a Hashem. Não é correto esse pensamento. Se eu faço algo pequeno aqui, eu posso causar um grande barulho, um estrondo lá em cima, assim como o shofar. Eu sopro por um orifício muito pequeno, mas o barulho que ele faz é muito grande, ele desperta Deus, por assim dizer. Por que tocamos o shofar no Rosh Hashanah? Existem dezenas de explicações, claro que eu não vou trazer todas elas, mas a primeira é que o que aconteceu no Rosh Hashanah? Quem sabe? Vamos lá. Quiz. O que aconteceu no Rosh Hashanah?
Rosh Hashanah não é o começo dos meses do ano, por exemplo. O começo dos meses é o mês de Nissan, o mês do Pesach. O que aconteceu em Rosh Hashanah? Exatamente. Muita gente acha que é a criação do mundo, mas o mundo foi criado no dia 25 de Elul, dias antes do Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah Deus criou o homem, e a partir daquele momento ele se tornou rei. Antes da criação do homem, apenas com animais, Deus não é chamado de rei. Por quê? Porque não existe um rei que não tenha um povo para ser reinado por ele. Então, quando ele criou o homem, a partir de então ele se torna rei. Como coroamos um rei? Para quem viu o rei George, quando ele foi coroado, então tem os trompetistas lá tocando uma melodia específica. Nós também tocamos para coroar Hashem com uma trombeta. Só que não é uma trombeta toda enfeitada, um trompete, é um shofar, é simples. Mas ainda assim eu sou da coroação, tanto que uma das bênçãos que nós recitamos ao tocar o shofar no meio da oração de Rosh Hashanah é a coroação. Nós coroamos Deus, nós lembramos que Deus é rei através do shofar. Um outro motivo para o shofar é porque ele nos lembra o Monte Sinai. Quando recebemos a Torá no Monte Sinai, também consta lá que havia um som de shofar. Não um som comum, como um ser humano tocando, que ele toca forte no começo e vai se esvaindo o som. O som do shofar de Deus, ele começou firme e ele foi se intensificando cada vez mais. Então, quando escutamos o shofar no Rosh Hashanah, lembramos um compromisso assumido há mais de 3.000 anos de cumprir com a Torá. Então, não adianta nada eu saber que Deus é meu rei e não cumprir com suas ordens. Claro que é impossível cumprir de uma vez todas as ordens de Hashem, ninguém é perfeito, mas pelo menos tentar. Então, quando escutamos o som do shofar no Rosh Hashanah, nós estamos lembrando desse compromisso e nos comprometendo novamente a cumprir com a vontade divina cada vez mais e aprimorado. Um terceiro motivo para o shofar é porque está escrito que como é possível alguém escutar o som do shofar e não tremer? A gente sabe que as muralhas de Jericó, caíram com o toque do shofar. Então, se uma muralha pode desabar por conta do toque do shofar, mais ainda os nossos corações. Então, quando escutamos o som do shofar, aquele choro que vem de dentro, isso deve nos trazer à mente o quão imperfeitos somos e quanto temos que nos aprimorar. E o fato de ser imperfeito não é algo que a pessoa deve pensar, puxa, então eu não sirvo para nada. Muito pelo contrário, não existe nada tão perfeito quanto um coração imperfeito. Alguém que sabe que ele pode melhorar, que ele deve melhorar, esse é o caminho da perfeição. E isso o shofar também traz essa noção de estremecer. Eu estou indo perante Deus. O que eu fiz esse ano? Quanto eu me preparei? E o que eu pretendo fazer no ano que vem? Uma quarta razão para o shofar é que o shofar nos lembra o grande autossacrifício feito por Avraham e Yitzhak. Certo dia, Deus chegou para Avraham e falou, vai e mata teu filho. Oferece ele como um sacrifício para mim. Nós conhecemos bem a história que o Avraham despertou no dia seguinte, já se dirigiu a esse objetivo, pegou seu filho, pegou 2 rapazes para que o acompanhassem, e ele fez isso sem medo. E quando ele subiu no Monte Sinai, 3 dias depois, e amarrou seu filho sobre um altar que ele construiu no local, e ele levantou a mão com a faca, veio o anjo e falou, pegadinha. Não é isso que ele falou. Ele falou, para, não continue com o sacrifício, porque você já provou a Deus que você se importa com ele, é conectado com ele. Naquele momento, o Avraham viu o altar construído, falou, poxa, eu santifiquei um altar e não vou usar, não pode ser. Quando você santifica algo, ele deve ser usado para Deus. Então Deus mostrou do lado, tinha um carneiro que estava com o chifre preso num arbusto. O Avraham pegou aquele carneiro e fez daquele carneiro um sacrifício no lugar do Yitzhak. Agora, por conta disso, nós tocamos o shofar para lembrar que o carneiro estava preso pelo seu chifre. E é interessante que
chifre desse carneiro foi utilizado. O primeiro, o menor deles, foi utilizado na entrega da Torá, Matan Torá. O som do shofar que mencionamos antes era desse chifre, o menor, e o chifre maior vai ser usado quando Mashiach chegar, como nós rezamos todos os dias, Tekabe Shofar Gadol, toque no grande shofar, para atrair todos os dispersos do povo judeu. É esse chifre, o segundo chifre do carneiro de Avram Avinu. Claro que existem vários outros sentidos para o shofar, lembra a ressurreição dos mortos e etc. Mas esses já servem para a gente poder meditar um pouquinho no toque do shofar. Agora a pergunta que a gente faz é, se eu estou coroando Deus, por que não usar um trompete? Bonito, com pistos, poder, um trompete, uma tuba, o que for. Eu posso trocar as notas. O shofar, ele é muito limitado. Dá para tocar várias notas no shofar, mas não uma melodia. Tem alguns, como o cantor Micha Gamer, mandou um jeitinho de tocar, mas não é uma coisa comum. E o toque é simples, o shofar é assim. A gente pode até ver um shofar e falar, uau, que shofar lindo. Mentira, vai. Pouca gente vai pôr um shofar para enfeitar a casa dele. Mas tem shofar... Esse é lindo. Esse é lindo, porque é meu, mas é... Tem gente que enfeita o shofar com prata e etc. Não é o nosso costume usar um shofar enfeitado. Inclusive, se o shofar tiver um bocal, e eu tocar com um bocal no Rosh Hashanah, eu não cumpri com a mitzvah. Se ele tiver enfeites na primeira parte, no primeiro punho dele, também não é kasher. Então assim, eu estou coroando Deus e eu uso algo tão simples. Muitas mitzvot, elas devem ser caprichadas. Por exemplo, um lav etrog, da festa de Sukkot, deve ser algo bonito, um lav bonito, um etrog bonito. As velas do Shabat, eu vou usar óleo para acender as velas, tem que ser um óleo bom, um azeite bom, não pode ser qualquer um. Usa velinha. Mas assim... A gente deve caprichar, o tefilim tem que ser o melhor possível, inclusive, só lembrando, quem não pôs tefilim hoje tem aqui, para colocar depois da aula, mais méritos para o Rosh Hashanah. Então eu tenho que caprichar. De repente chega o shofar, meh. Tem gente que usa um shofar pequenininho, tem shofar antigo. Por que isso? Por que não embelezar? Por que não ter tiferet? Então Baal Shem Tov, ele contava uma história de um príncipe. Um príncipe que se comportou mal, falava palavras obscenas, e por conta disso o rei mandou ele, Gei Pfeifen, vai passear, vai viver entre os camponeses, combina mais com tudo. Então o príncipe foi exilado do palácio, foi viver bem longe do palácio, e realmente com o tempo ele esqueceu que ele era o príncipe, ele esqueceu os modos da corte real. E passaram-se os anos. Um dia, ele lembrou que ele era o príncipe, sei lá por quê. Lembrou que é o príncipe, tentou voltar para o palácio. O que aconteceu? Ele chegou na porta do palácio, o guarda falou, não, aqui você não entra, quem é você? Ele falou, eu sou o príncipe. Faça-me rir, o príncipe vestido com trapos, olha como você está sujo, mal cuidado. E ele tentou negociar com o guarda, o problema é que ele esqueceu a própria língua. Ele esqueceu a língua do palácio. Então o guarda falou, de jeito nenhum você é o príncipe. Isso machucou ele. Ele caiu tão longe que ele não lembrou da sua origem, não lembrava nem como falar com o guarda. E ele começou a chorar. Nisso o rei estava passando por ali, escutou o choro e falou, esse é meu filho. Meu filho está aqui. Ele reconheceu a voz do seu filho. A mesma coisa com o shofar. A gente pode falar palavras belíssimas para Hashem. Deus, você é meu criador, meu querido, meu amado, etc. Mas existe algo muito mais interno. Durante o ano a gente se afasta do palácio. Essa é a verdade. Temos business, temos tentações. Então a gente acaba caindo longe. Chega o Rosh Hashanah, o que eu já vou falar para Deus? Vou ler o Mahzor? Sim, tem que ler o Sidur, tem que ler a reza, mas vamos lá. De papagaio a Amazônia está cheia. Deus não precisa da gente. O shofar, ele traz uma outra ideia, um outro nível de fala. É aquela fala que não tem palavras, não tem tons. Então, quando a gente toca o shofar, é esse choro do príncipe. Deus, esquece minha vestimenta.
Esquece minha educação até. Lembre quem eu sou teu filho. E aí, é aquele grito que faz com que o rei abra suas portas para o príncipe. Então, por isso tem que ser simples mesmo. Não pode ser um instrumento musical cheio de notas. Tem que ser uma coisa que venha do coração. E esse é o grito, é o choro do shofar. Por isso também o shofar ele é comparado a um bebê chorando. Meu filhinho, ele tem 1 mês. Ele não precisa me explicar grandes coisas. Ele chora, eu sei que ele quer comer. Ele chora. Depois eles crescem, aprendem a chorar por outras coisas, que é um iPad, que é um drone, sei lá o quê. Mas Tachles, quando é pequenininho, o choro dele já fala muito do que ele quer. Melhor, isso para a mãe. Eu ainda fico meio confuso se é fralda, se é sono, mas a gente vai aprendendo. Então, por isso, o shofar não precisa ser embelezado, porque a beleza dele está exatamente na simplicidade dele. Tem um acontecimento interessante na época da Inquisição. Claro que os judeus, os cristãos novos, eles davam um jeito de cumprir com as mitzvot, mas, assim, velas de Shabbat, eles fechavam as cortinas para ninguém ver da rua. O tefilin ele colocava rapidinho no quarto. Agora o shofar, como é que você vai fazer? A partir do momento que você toca o shofar, todo mundo escuta na rua. Então tinha um judeu que era muito importante na corte, um cristão novo, que ele teve uma ideia. Ele era músico, maestro. Então ele falou para o imperador o seguinte: eu gostaria de fazer uma apresentação musical com vários instrumentos antigos. Todos esses esquisitos que quase ninguém conhece, ele quis fazer uma apresentação para uma coisa pública. O rei gostou da ideia. Quando que vai ser? Ele falou, tal data, no calendário gregoriano, que era justamente Rosh Hashanah. Os judeus locais se tocaram o que ia acontecer. Então ele apresentou um instrumento, uma viola, sei lá o que de madeira, e num dado momento ele pegou um chifre e falou, este é o instrumento, um dos mais antigos da história. E ele tem notas simples, e agora eu vou mostrar para o rei como se tocava. Quando ele colocou nos lábios, os judeus que estavam lá fizeram rapidinho a bênção para escutar o shofar, e aí ele tocou toda a série dos toques de Rosh Hashanah. E assim todos cumpriram a mitzvah. Eu não sei que desculpa ele usou para o outro ano, mas era um jeitinho que os judeus davam. Agora, temos os toques. Quais são os toques do shofar? Tkiá, Shvarim, Truá. Tkiá é um toque longo. Shvarim são 3 toques médios. E Truá são 9 ou mais toques curtinhos. Por que a gente toca tudo isso? Então, na verdade, como tudo no judaísmo, tem discussão sobre qual é o toque certo. Está escrito que devemos tocar Tkiá, Truá, Tkiá. Um longo, picado e um longo. Agora, qual é o picado? Então, um sábio fala que são 3 médios. Outro fala que são 9 curtos. E outro fala que são 3 médios mais 9 curtos. Por isso, para cumprir com todas as opiniões, nós fazemos todos os toques. Por isso que demora tanto. Mas agora é o momento da gente parar para pensar o que são esses toques. Já entendi, é bonito, é tu. Mas o que a gente deve aprender? Esse ano vamos escutar os toques. O que devemos pensar? Uma explicação muito bonita de que esses toques, na verdade, eles são ferramentas. Ferramentas para cada um de nós, como devemos nos conectar com Deus e com o mundo. E assim se explica. O que é Tkiá, o toque longo? Representa Deus na nossa vida. Deus, ele está sempre lá. Eu posso não enxergar. Eu posso estar com tsuras, com problemas. Mas ainda assim eu tenho que saber que Hashem está lá, me olhando e cuidando. E de vez em quando a gente percebe milagres que ele faz. Mas lembrem, o fato de eu não lembrar que existe um milagre, ainda assim Deus está operando ele. Isso é o longo, é a presença divina de Hashem na nossa vida. Uma vez nos Estados Unidos, um rabino chamado Mordechai Sultan, 3:30 da manhã, ele começou a se sentir mal, passar mal, falou para a esposa, alguma coisa não está bem aqui, e ela chamou a Hatzalah, o serviço médico de emergência.
Em 30 segundos, entraram socorristas da Tzalá na casa dele, 3:30 da manhã. Colocaram lá o cardioversor, um aparelho que examina os batimentos cardíacos, colocaram os eletrodos, passaram-se 2 minutos, os olhos dele rolaram para cima, o coração parou. O que é uma pessoa com o coração parado? Morto. Uma pessoa morta. Morreu na frente deles. Mas, isso é importante todo mundo saber, que em primeiros socorros, quando você tem o choque precoce, quer dizer, assim que desfaleceu, começa a fazer as compressões e dá choque, isso aumenta muito a chance de sobrevida. E realmente assim foi. O aparelho já estava todo conectado para ver o coração, deram um choque, massagearam em poucos minutos de trabalho, ele voltou, ele retornou. E bem, bonito, né? Agora a pergunta é, o que aquela ambulância estava fazendo na porta da casa dele? Porque é o seguinte, a Tzalá, tanto aqui em qualquer lugar do mundo, é bem equipada, mas geralmente as ambulâncias não andam como UTIs. Não, onde elas estão, aqui por exemplo, a ambulância não é uma UTI. Ela vai como básico, e se precisa de UTI, chega um carro com mais equipamento. É assim que funciona. E esse equipamento que eles usaram nesse rabino era o de ponta, o melhor que tem. Geralmente não anda numa ambulância. Por que eles estavam lá? A história começa longe dali. Hã? Nas montanhas Catskill, tinha uma criança, 4 anos, que ele tinha muitos problemas cardíacos. E o pediatra dele falou que ele tinha que ir para um hospital fazer exames, só que não qualquer hospital. Tinha que ir até a Flórida para um hospital específico bem equipado. Agora, isso são 4 horas de viagem. Pode a criança passar mal no meio do caminho. Quem vai socorrer ele? Então pediram para a Tzalá, e a Tzalá equipou uma ambulância com o melhor que tem para levar essa criança para o hospital. Imaginem, 4 horas de viagem, chegaram no meio da madrugada no hospital, entregaram a criança bem, Baruch Hashem, e aí eles saíram do hospital e escutaram um chamado de emergência perto dali. Eles falaram, olha, tudo bem, a gente está cansado, 4 horas de viagem, mas por que a gente vai fazer outro voluntário levantar da cama, 3:30 da manhã? Vamos nós mesmos. E assim, aquela ambulância estava na porta do rabino na hora que ele precisava. Isso é Hashem observando. Hashem está o tempo todo. Claro, numa história contada a gente vê Deus. Mas na nossa vida ele também está. O fato de eu levantar hoje de manhã e estar bem, Hashem está lá. Por que as coisas acontecem diferente? Por que eu peguei trânsito agora? Não sei. Mas Hashem está controlando tudo para poder, né, direcionar a vida para ser produtiva, etc. Não vale usar isso como desculpa para sair tarde, né? Mas isso é Hashem. Esse é Tkiá, o toque longo. Hashem está sempre na nossa vida. Depois temos Shvarim. 3 toques. Shvarim representa outra coisa. Representa Deus, nós e o outro. É quanto na nossa vida a gente percebe que Deus está para usarmos isso em benefício de um terceiro. A minha conexão com Deus eu entendi na Tkiá, no primeiro toque. Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer pelo próximo com Deus. Como Deus me ajuda a me envolver com o meu ambiente. Para isso tem mais uma história bonita. Hã? Lechaim. O menino salvou a vida? Menino salvou, ele chegou no hospital bem. Salvou. Tem um outro rabino, chamado Rabino Klatsko. Ele recebeu um dia a ligação da esposa. A esposa perguntou, meu querido marido, é verdade que você ensina sempre que tudo que Deus faz é para o bem? Falou, claro, tudo que Deus faz é para o bem. Ela falou, olha, Deus acabou de fazer uma grande bondade para a gente. O que aconteceu? Nossa casa pegou fogo. Tudo que Deus faz é para o bem, é para o bem. Pegou fogo, conseguiram salvar algumas coisas, mas acabou a casa. Baruch Hashem, era um rabino querido, então ele conseguiu pessoas que iam apoiar ele a construir uma outra casa, ele foi morar num hotel, enquanto isso, ele falou o seguinte, já que a gente vai construir uma casa nova, vamos construir uma casa voltada ao Shabat. Quer dizer,
Vamos transformar nossa casa no Shabbat numa pequena sinagoga para receber muita gente. Já que vai ser novo, vamos aprimorar e usar para isso. Então fizeram realmente um salão grande, bonito, e mobiliaram ele como algo que poderia ser usado para a sinagoga. Eles começaram a receber vários hóspedes para jantar, para almoçar no Shabbat. O que precisa ter numa sinagoga? Sefer Torah. Bom, eu quero ter uma Torá aqui. Mas assim, uma Torá é caro. Então ele começou a ver, de repente um dia ele viu alguém advertising, alguém... Fala em português? Para uma propaganda de um Sefer Torah pequeno, de 200 anos, com 28 centímetros, bem bonitinho, assim, bem cuidado. Um cara, qualquer estava vendendo esse Sefer. Ele foi ver, conversou com o dono do Sefer, mensagens. Ele morava 2 horas de viagem dali. E o Rabino falou, puxa, eu queria muito esse Sefer. Então o dono do Sefer Torah falou, não, Rabino, eu vou levar para você. Ele trouxe o Sefer Torah. Chegou, era um senhor sem kippah, sem nada, feições um pouco judaicas, mas falou, tá aqui o Sefer. Quando o Rabino viu aquele Sefer tão antigo, ele falou, uau, é isso que eu queria, eu estou tão emocionado, eu estou tão feliz, a gente vai dançar com ele. Aquele homem se sensibilizou e falou, sabe o que? Não vou nem te vender, é teu. Opa, o business está ficando melhor. Qual é a tua história? Por que você tem esse Sefer? Falou que o pai era um sobrevivente do Holocausto, que quando chegou nos Estados Unidos construiu uma comunidade. E esse era o Sefer do pai, que ele trouxe da Europa. Agora, o pai faleceu quando ele tinha 15 anos. Então ele começou a ter dúvidas na adolescência e não tinha quem respondesse. Ele foi para a faculdade, conheceu uma moça budista, se casou com ela e desde então o Sefer Torah está no armário na casa dele. Falou, pronto, toma. Então imaginem vocês um Sefer Torah resgatado do armário de roupas de alguém. O que um Sefer Torah precisa? De um Aron Kodesh, uma arca. E não é que um dia ele vê uma publicação, eu vi até a foto, alguém divulgando a venda de um armário judaico-cristão. Nossa! O que era? Parece uma casa da Barbie, se a Barbie fosse 1000 anos atrás. Uma casinha com pilarzinhos de madeira bonito. O que tinha em cima? Judaico-cristão, uma cruz. Então ele ligou para o cara que estava vendendo, era uma casa de coisas antigas. Falou, o que é isso? Ah, esse armário era de um padre. E ele tinha um armário para as coisas dele, sei lá, para guardar livros. Então o Rabino falou, presta atenção numa coisa, eu não posso usar nada que venha de idolatria. Veja se a madeira dessa casinha é a mesma madeira da cruz. O dono da loja foi ver, e realmente era de outra madeira, era bem diferente. Ele falou, não, foi colocado depois. Ele falou, então isso não é de Avodah Zará. Isso com certeza era de algum judeu antes. Tinha escritos em hebraico e tudo. Ele comprou aquela arca, tirou, obviamente, o sinal de mais e guardou a Torá bonitinho naquele salão dele. Vocês conseguem perceber a presença divina? Sinal de mais. Só que a história não acaba aqui. Tinha uma assistente social, mulher da comunidade, que entrou em contato com o Rabino e falou, olha, eu tenho uma moça aqui, uma menina de 12 anos, chamada Beth, que ela não tem família, porque na verdade a família é viva, mas era melhor que não estivessem vivos, abusaram dela das piores formas possíveis. É uma menina muito triste e é judia. Será que o Rabino pode receber essa menina para Sukkot, na casa dele, uma casa tão grande? O Rabino falou, claro que sim. Recebeu a menina e realmente era aquela usando, como chama, beisebol, boné, no meio dos olhos, assim, fechada, não se abria para nada. O Rabino tentou de tudo para animar ela no jantar de Sukkot. E aí o Rabino contou a história da Torazinha que ele resgatou, da arca sagrada que ele resgatou. Contou e a menina nada, como se não tivesse escutado, reagiu, não reagiu. Só que no dia seguinte, curiosamente, era uma outra menina, sorridente, falante, começou a se enturmar com as outras crianças que estavam lá, como era Rabino, com certeza, tinha muitas. E, tá bom, não sabemos por que animou ela.
Até que, depois de Sukkot, a menina já não estava lá, a assistente social contou para ele o que aconteceu. Contou que a menina relatou para ela que escutou essa história do Sefer Torah e da casinha que o rabino conseguiu. E no meio da noite, quando todos estavam dormindo, a menina saiu do quarto, foi até a casinha, o Aron, pegou a Torá, falou: Deus, se o senhor consegue encontrar uma casinha, um lar, para uma Torá tão antiga, será que o senhor não consegue um lar para mim? Algum lugar que vão me amar, vão me querer? Será que o senhor cuida de uma Torá que é inanimado? Será que o senhor pode cuidar de mim como ser humano, tua filha? E aquela conversa com Deus animou ela. Resumo da história, o rabino adotou ela como filha. Esse é o Shvarim. É Deus, eu, mas não são só dois. E o próximo é usar Deus. Como eu posso ajudar outra pessoa? Como eu posso trazer uma vida nova, um lar, para alguém que precisa? E aí temos Truá, os 9 toques. Os 9 toques são as pequenas oportunidades de fazer a diferença. Acontecem o tempo todo. Deus está comigo, já entendi. Eu estou para o outro. Agora é procurar pequenos acontecimentos que realmente podem transformar a vida de alguém. E aí vem outra história. Tem um rabino que estava no aeroporto e viu uma gangue, um grupo de israelenses. A gente sabe que quando israelenses estão juntos, esses jovens saem do exército, eles são barulhentos. Baruch Hashem, que Deus dê muita saúde para todos eles e vitória. E aí o rabino viu um monte de israelenses. O que a gente faz quando tem israelense? Pega o tefilim e chega perto. E o que muitos israelenses, não todos, fazem? Puf! De repente, o rabino falou: pessoal, quem vai pôr tefilim? Sumiram todos, menos um. Aquele cara que tinha um pouquinho mais de coração, falou: vou deixar o rabino falando sozinho, e ficou lá. O rabino começou: não, vamos colocar tefilim? Não. Por favor, isso, aquilo, um monte de argumentos. E o rapaz, não. Foram para um cantinho, né, para conversar melhor. E de repente, do lado deles, vem um árabe, pega o tapetinho, estende no chão e começa a rezar. A israelense olhou para isso e falou: o quê? Ele reza assim, desculpa falar, mas tefilim é estranho e um tapete no meio do aeroporto também é estranho. Se ele reza para Deus, por que eu não vou fazer o mesmo? O cara pôs tefilim. Não é um grande milagre. Talvez sim, o árabe justo rezar lá do lado dele. Mas ainda assim, são essas oportunidades pequenas, é ficar atento. Porque todos os dias elas acontecem. Quando a gente escuta Truá, é falar: Hashem, eu me comprometo a buscar mais, a pensar mais como transformar o mundo, mas não de uma forma tão grandiosa. Isso também. Cada um é importante para o mundo, cada um é uma peça única no xadrez de Deus. Inclusive esse mês é importante a gente enfatizar isso e divulgar e falar para os outros isso. Setembro Amarelo é um mês que a conscientização contra o suicídio, e muitas vezes acontece da gente falar uma palavra, um bom dia para alguém e transformar a vida daquela pessoa. Foi o suficiente. Tem uma história, hoje parece dia de histórias, né? Mas tudo bem. Tem o Shlomo Carlebach. Ele tinha um costume estranho. Ele pegava o número de telefone de todo mundo. Para quê? Algum dia eu vou te ligar. E realmente, um dia ele ligou para um rapaz, não estava atendendo. Alguém que ele pegou o telefone 2, 3 anos antes. E não atendia, até que uma hora atendeu. Baruch Hashem, depois da terceira, quarta tentativa. E ele falou: não, como que você está? Saiba que você é importante para Deus, só isso. Aí o rapaz começou a chorar. O rabino, eu estou olhando para minha corda que eu pus aqui para ir embora. Você me ligou eu não queria atender ninguém, porque eu estava decidido a ir embora. Mas era tão insistente, deve ser importante. Resolveu um último problema na minha vida. Isso salvou. Truá são aquelas pequenas palavras, aquilo que a gente pode ajudar alguém sem saber o que vai acontecer depois.
E qual é o último toque? Que é a Gdolá. O grande toque. O que é a Gdolá? É a revelação que Deus vai dar para a gente se a gente seguir os outros 3 passos. É a revelação divina que vai acontecer no grande dia. Tem um dia que é chamado de longo. Mashiach. A época de Mashiach vai ser um grande Shabat, um grande dia. Então, se a gente perceber que Deus está nas nossas vidas, buscar ajudar os outros de formas grandiosas ou até pequenas, a gente vai merecer, então, a revelação de Mashiach brevemente em nossos dias. Que venha... Now, vamos tocar o shofar. Vocês todos escutaram? E ó, O shofar é diferente do Kippur, O Shana não é obrigatório. De Kippur, no final do Yom Kippur, a gente toca um toque longo. Existem outros costumes. Então, na minha sinagoga, no começo, eu tocava o toque longo, como se faz Chabad, e as senhorinhas vinham reclamar. Rabino, não escutei o shofar, mas como não escutou? Vamos tocar de novo. Aí eu entendi que tem Mahzorim que falam que no final do Yom Kippur você toca Kiah, Shvarim, Truat, Kiah. Essa ordem. E aí o que eu pus na minha sinagoga é que eu toco um toque longo, tem um outro rapaz que ao mesmo tempo toca os cortadinhos, aí fica bonitinho, um show, e Lechaim. Show. Fica bonito, fica bonito. Vamos agora escutar e já começar a aplicar. Why not? Shana Tova Umetoka. Amém. Abraço.